colocando aí nos nossos lugares, vamos dar início. Amém? Há uns anos atrás, um ano, um pouco mais, a Carol trouxe uma mensagem no nosso grupo caseiro sobre a corça, né? O desejo que a corça tem em busca das águas. E esse deve ser o nosso anseio, né? Buscar o Senhor, assim como a corça procura pelas águas. Vamos buscar o Senhor hoje, nós estamos aqui para louvá-lo, né? Ele é o nosso convidado de honra, a gente está aqui para prestar culto a Ele. Vamos fazer isso com alegria, né? Vamos nos colocar de pé, orar, buscar a presença do Senhor, amém? Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, porque nós te amamos, Senhor. Amamos, Senhor, a forma como o Senhor tem cuidado de nós. Amamos, Senhor, saber que o Senhor está preocupado com cada um dos detalhes da nossa vida, Senhor. Nada, Senhor, passa desapercebido pelo Senhor. O Senhor está em todos os instantes, cuidando de nós, falando aos nossos corações, Senhor. Ó, Senhor, esse amor é grande demais, Senhor, para que possamos compreender. Ó, Jesus, nós queremos te louvar nessa manhã, ser presente, Senhor, no nosso meio. Ó, Senhor, tu és o nosso convidado de honra, Senhor. Queremos te louvar, te adorar, engrandecer o teu nome, Senhor. Queremos, Senhor, nos alegrar na tua presença, Senhor, sabendo que o Senhor é um Pai bom, Senhor. O Senhor é um Pai presente, Senhor. O Senhor é um Pai, Senhor, que ama os seus filhos, Pai. Ó, Senhor, nós queremos te adorar. Nós queremos te adorar, Senhor. Que teu Espírito Santo venha, Senhor, ministrar aos nossos corações. O Senhor tem toda a liberdade no nosso meio, Pai. Tira, Senhor, toda a distração, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de estar inteiros na tua presença, Senhor. Nós clamamos a ti, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Senhor,
nós nos prostramos diante de Ti. Nós Te buscamos nesta manhã com o nosso coração sedento, sedento pela Tua presença, sedento, Senhor, para ouvir a Tua voz. Nós confessamos que nós prosseguimos para o alvo, Senhor, independente das nossas circunstâncias, independente daquilo que nos segura, que tenta nos prender. Como está escrito, Senhor, nós queremos a cada dia nos desvencilhar de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia, para correr a corrida que o Senhor propôs para cada um de nós. Senhor, que nós sejamos achados fiéis diante do Senhor, aqueles filhos, aqueles servos fiéis, que o Senhor pode dizer: bom servo, fizeste o melhor que você pôde na sua vida. Nós queremos ser assim, Senhor, achados dignos, Senhor, de seguir a Ti até o fim, Pai. Amém. Nós colocamos diante do Senhor aquilo que nos aflige, Senhor. Aquilo que dói no nosso coração, nós depositamos diante dos Teus pés. Amém. Confessamos que não temos forças, não temos capacidade de carregar nenhum só desses fardos, Senhor. Por isso, Senhor, troca conosco esse fardo e nos ajuda a ir contigo, Senhor, levando o Teu fardo que é leve, o Teu jugo que é suave, Senhor. Amém. Queremos ser cheios da Tua presença, Senhor. Queremos estar nesse lugar de adoração sincera, de um coração rendido, de um coração totalmente envolvido com o Senhor, com as coisas que dizem respeito ao Teu reino, com as coisas que agradam o Teu coração, Senhor. Nos ajuda a ouvir a Sua voz, nos ajuda a ouvir a Sua voz aqui juntos como igreja, como um corpo de Cristo, mas ajuda também, Senhor, no nosso íntimo, Senhor, nesse lugar secreto, Senhor, que nós buscamos em Ti. Nós Te bendizemos, Jesus. Nós confessamos o quanto precisamos de Ti, no Teu santo e bendito nome, Senhor. Tudo que eu mais quero, o meu fôlego Tu és, em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Sorriso é vida em mim. Eu seguro em Suas mãos, confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos, confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me
majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Estou aqui, olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. E bem seguro te conduzirei.
acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Quero estar contigo. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Tu és seus braços, és meu descanso. Aleluia, Jesus. Tu és Senhor Jesus. Descanso. Ah, Jesus, podemos descansar. Descanso, Jesus. Tu és Senhor Jesus. Descanso pra mim, descanso pra mim. Quero habitar em tua presença. Podemos descansar em ti, Jesus. Em ti a fonte de água viva. Oh, Jesus, diante de ti, Senhor, na tua presença, Senhor, não temos sede de nada. Nossa sede é apenas do Senhor, Jesus. Oh, Jesus, obrigado, obrigado, Jesus, por saciar a nossa sede, Jesus. Aleluia. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte
fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Só tu és a fonte. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha
galho seco, um tronco morto, vem reviver a tua igreja, água viva, água viva, através de nós, fonte de água viva, Jesus. Os irmãos podem se sentar. Nós vamos ter o nosso momento de oferta agora. Irmãos, enquanto a gente estava cantando essas canções, o Senhor me trouxe à memória alguns momentos que pessoas viveram na Bíblia. A gente cantou aqui que Jesus é a nossa fonte, que a presença de Deus é aquilo que a gente precisa, é como pão para nós, né? Nós cantamos isso, né? E eu me lembrei de Moisés, quando ele estava ali no monte, recebendo as tábuas da lei do Senhor. Você pode ler ali em Êxodo, a partir ali do 31, acho que essa passagem é mais ali no 33, 34, 35. E você vai ver que Moisés, ele passou 40 dias e 40 noites ali recebendo de Deus, na presença de Deus. E Deus falando com ele, instruindo ele, ele seria um canal daquilo que Deus queria para o povo. E ele passou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Isso está literalmente escrito ali na palavra. E isso sempre me impressionou muito, né? Quando eu era criança e ouvia, né, a história da terra prometida, né? Toda vez que eu escuto essa expressão, eu lembro da Charlete, porque foi a Charlete que ensinou isso para a gente quando a gente era criança. E conforme você vai crescendo e vai ouvindo de Deus, você entende que Moisés não sentiu fome, nem sede naqueles 40 dias, naquelas 40 noites, porque a presença de Deus sustentava a vida dele, né? E a Bíblia vai dizer ali em Mateus 4, depois você pode ver também, que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, e ali ele passou 40 dias sem comer, né? E ao fim desses dias ele sentiu fome. E o diabo veio ali para tentar Jesus e ele disse: se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães, né? Porque o diabo supunha que aquilo que sustentava o ser humano era o pão que ele comia. Por isso que ele ofereceu o fruto do conhecimento do bem e do mal para a mulher e para o homem. Mas Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E eu creio que quando Jesus diz isso, ele está falando de Moisés também. Ele está apontando para um homem comum como a gente, que passou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber e não sentiu fome. Porque aquilo que sustentava a vida dele era aquilo que Deus falava para ele. E eu confesso que muitas vezes eu tenho buscado sustento para a minha vida. Não estou falando só de pão, nem só de dinheiro, mas estou falando daquilo que sustenta a nossa alma, que sustenta os nossos sonhos, os nossos objetivos, a nossa fé. E a gente busca nas nossas circunstâncias, naquilo que a gente tem. E muitas vezes, quando a gente olha ao nosso redor, o que a gente vê não é suficiente para sustentar a nossa fé, e nunca vai ser. Porque aquilo que sustenta a nossa fé, que é o nosso pão, que é a nossa água, é a presença de Deus, é aquilo que Ele diz. E a gente pode se encontrar com a presença de Deus todos os dias, orando no nosso secreto, como a gente cantou aqui a música Lugar Secreto, lendo a sua palavra, que é o nosso pão. É imprescindível que todos os dias a gente coma do pão que é a palavra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, foi isso que Jesus orou.
E às vezes a gente acha que ele está falando só de arroz e feijão e do pãozinho francês, mas não é. É muito bom se alimentar, foi Deus que criou os alimentos, mas a gente precisa se alimentar daquilo que realmente vai sustentar a nossa vida, daquilo que realmente é pão para a nossa alma. Então, deixa essa reflexão, porque falou meu coração. E eu quero repartir isso, porque pode ser que você também precise ouvir isso e viver essa realidade, como eu preciso viver essa realidade, como Jesus, como Moisés, saber que aquilo que eu preciso não está ao meu redor, mas está dentro de mim. É o próprio Senhor. Amém? Eu não sei se você já trouxe seus dízimos e suas ofertas, mas está aqui o lugar de ofertar. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. É maravilhoso poder partilhar dessa característica que Deus tem, desse que é o maior atributo de Deus. Ele é galardoador. E certamente Ele vai galardoar cada um de vocês e vai abençoar a sua sementeira. Amém? Nós temos aqui o nosso Pix e também o nosso número de conta para quem precisar ofertar pelo banco. E que Deus abençoe você que está contribuindo. Amém. E aproveitando que nós vamos interceder pelas crianças, sábado que vem nós vamos ter a reunião dos pais aqui à noite, e vai ser muito importante que todos compareçam, porque a Tia Arlete vai estar repartindo algo muito precioso com a gente. Então, venham as crianças. Os pequenininhos ou todos, tio? Os mais pequenininhos ou todas as crianças? As crianças, não é criança. Não, tem outro para cá. Tem um ali no púlpito, tio. Que o Senhor esteja guardando, porque o Senhor não dorme nem dormita, como a gente. A gente tem a tendência de apagar, né? Vamos levantar. Creia que essas crianças precisam serem guardadas. Amém? Uma das maiores ações e funções da igreja é orar, é abençoar, é guardar. Amém? Estenda as tuas mãos, crendo nessa verdade que Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, as criancinhas. Amém? Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é real para nós. O Senhor é Deus transformador, que muda a nossa vida para sempre, Senhor. O Senhor nos fortalece com a tua graça, e o teu poder e a tua palavra para sempre, Senhor. E nós cremos numa mudança, Senhor, na nossa vida, vinda, Senhor, por meio, Senhor, do poder do Teu Espírito Santo, Senhor. E nesta hora nós rogamos, Pai, nós clamamos aqui, Senhor, guarda essas criancinhas, Senhor. Muitas vezes nós não as guardamos, Senhor, mas nós entendemos e nós cremos, Senhor, que o Senhor está com os Teus olhos voltados, Senhor, para essas criancinhas, porque esses pequeninos, Senhor, são, Senhor, ó Deus, bênçãos nas nossas vidas, bênçãos na nossa casa, Senhor, bênçãos na Tua igreja, Senhor, e bênçãos no mundo, Senhor. Elas crescerão, Senhor, no temor do Senhor, para anunciar que o Senhor é bom diante de uma geração má e perversa, Senhor. Nós esperamos, essa é nossa esperança, Senhor, que essas crianças, Senhor, não se percam, Senhor, mas
mas que elas sejam, Senhor, fortalecidas, Pai, pela Tua palavra, pela Tua graça, pelo poder do Teu Espírito Santo, pelas Tuas promessas, Pai. Guarda cada uma delas, Senhor, todos os dias da sua vida, Senhor, nas suas casas, nas escolas e por onde andarem, Senhor, que o Senhor esteja derramando sobre ela, Senhor, a Tua poderosa graça, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Para a escolinha. Bom dia. Então, só revisando os recados aqui rapidinho. Semana que vem, no sábado, reunião com os pais. Então, se você é pai, se você está preocupado com o seu filho, mesmo que seu filho já seja adulto, já seja pai, você pode estar com a gente aqui, porque orar e colocar os filhos diante de Deus nunca é de menos, né? Então, você pode estar participando. A gente vai ter aí uma pequena abordagem sobre escola, sobre os filhos nas escolas, mas também é um período de oração para a gente colocar a vida dos nossos filhos diante de Deus. Amém? No domingo, a gente vai ter o Mateus de Valinhos, que mora na Parnaíba. Ele vai estar aqui com a gente, ele veio aqui ano passado, os irmãos lembram? Então, ele vai estar com a gente aqui no domingo. Foi novembro do ano passado. Já deu um ano, o tempo passa. E no dia 30 de novembro, finalzinho do mês, e no dia 1º de dezembro, a igreja locou aquela chácara lá em Elias Falso, que a gente já esteve no mês de junho. Então, os irmãos, guardem esses 2 dias, porque a gente vai bolar uma programação bem legal. No domingo, no dia 1º, é aquela reunião geral da igreja. Então, você, por favor, guarda essa data. Vai ser muito importante que todos estejam lá. O Tony, lá de Jundiaí, vai estar com a gente nesse dia. Então, vai ser bem bacana. E no sábado, a gente ainda vai falar mais para frente para os irmãos aí o que a gente está pensando, né? Mas você que quer participar, já pode guardar o dia aí, que a gente vai ter um tempo de comunhão muito bom entre os irmãos. Amém? Vamos para a palavra. Muito bom estar aqui com os irmãos. Eu fiquei 3 semanas desaparecido, né? Teve um final de semana que foi o encontro de líderes lá em Sorocaba. E depois 2 finais de semana eu estive viajando. Mas a gente sempre sente falta dos irmãos, da congregação, da igreja, né? Sempre que a gente sai assim, o nosso coração não fica distante. E a gente sabe que aqui é o nosso lugar, aqui é a nossa casa. E eu fico muito feliz de retornar, tá bom? Quem é o grande vencedor da história? Os irmãos já pensaram nessa pergunta? Quem é o grande vencedor da história, de toda a história? Essa é fácil. Jesus, o Filho de Deus. A palavra nos ensina que por meio dele, para ele foram feitas todas as coisas. E a palavra de Deus também nos ensina que ele morreu no nosso lugar e com seu sangue precioso nos resgatou do império das trevas, nos levou para o reino do seu amor, e ele é o grande vencedor da história. Amém? Os irmãos creem nisso? Jesus é o grande vencedor da história. Nada vai mudar esse fato. Pode estar acontecendo inúmeras coisas. A nossa vida às vezes é abalada por situações. A nossa vida, muitas vezes ficamos em dúvidas com muitas coisas, mas a verdade é uma só. Jesus é o grande vencedor da história. Essa é a nossa maior esperança. E um dia, essa vitória vai ser concretizada. A gente vai poder olhar com os olhos abertos e poder tocar nessa vitória de Jesus,
que ainda não foi totalmente manifestada, porque os irmãos sabem, a gente vive a nossa vida e a gente observa várias coisas que nós não achamos legais, várias coisas que não são boas que acontecem na terra, mas a verdade é que Jesus já venceu e Ele vai concretizar essa vitória um dia ainda no futuro. Amém? Nossa fé tem que estar muito consolidada nessa vitória de Jesus, em saber quem Jesus é, na vida, na obra de Jesus, porque isso impacta as nossas ações diárias. Amém? Quando eu entendo que Jesus é quem é, o Filho de Deus, o grande vencedor, aquele que está por nós, porque a palavra diz que Ele está conosco através do Espírito Santo. Quando nós entendemos todas essas coisas, a nossa vida tem uma outra ótica. Eu passo a viver em função do que a Bíblia diz, porque eu creio que Jesus é o grande vencedor, certo? Agora, se eu tenho às vezes dúvida que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus me comprou com seu sangue precioso, quando eu tenho essa dúvida, pode ser que eu não viva a minha vida centrada no Evangelho, porque eu tenho dúvida. Mas eu creio que uma obra grande e poderosa do Espírito Santo é quando nós somos totalmente crentes na fé que professamos. Amém? Que Jesus é sim o Filho de Deus, Jesus é o grande vencedor, e a sua palavra, o Evangelho, é o caminho para todos nós, aqueles que creem. Amém? Jesus já venceu, e um dia Ele vai concretizar a sua vitória nessa terra, e nós todos somos convidados por Ele a fazer parte desse grande movimento, que é o Evangelho, que é o reino de Deus, sendo manifestado através da vida das pessoas, a vida da igreja e do próprio Jesus. Amém? Eu queria que os irmãos abrissem no livro de Números. Números, capítulo 23. Recentemente aconteceram 2 semanas atrás, mais ou menos, quase 2 semanas atrás, o mundo tomou uma reviravolta, mais uma reviravolta. A história é cheia de reviravoltas. E não pense você que Deus não está envolvido na história do homem. Deus não está envolvido nas coisas que acontecem. Às vezes, a gente escuta uma ou outra pessoa falando que Deus não se envolve com as coisas que acontecem, porque Deus está muito lá em cima, Ele sabe de tudo, mas Ele não se envolve. Isso é mentira. Deus, além de saber tudo o que acontece na terra, no mundo, nas nossas vidas, Ele também age, Ele também sabe, se envolve com o que está acontecendo, certo? Deus não é um Deus distante, que está lá no céu, num lugar muito longe, e Ele deixa a terra acontecer, na terra as coisas que vão acontecendo por causa do homem. Não. Deus se envolve na história, amém? E 10 dias atrás, mais ou menos, o mundo tomou outra reviravolta, que foi a eleição presidencial nos Estados Unidos. Então, os irmãos sabem, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, até um pouquinho antes, na verdade, todo o século XX, o mundo, a ordem do mundo é mais ou menos essa. Os Estados Unidos é o país mais poderoso e o mundo segue, os outros países seguem mais ou menos debaixo daquilo que os Estados Unidos vai mexendo. E depois da Segunda Guerra, isso virou, dizem que os Estados Unidos foi a primeira superpotência da história. Então, o que acontece lá acaba movimentando em outros países, em outras nações, e eles estavam indo para um outro rumo até esse ano aqui, e ocorreu uma eleição lá e mudou a coisa. O pessoal está falando que o homem que entrou lá é maluco, que vai tacar foguete em todo lugar aí, que ele é meio desequilibrado. E pode ser tudo verdade, tá? Não estou aqui para defender ninguém, não. Mas coisas irão acontecer na terra por causa dessa mudança, Os irmãos sabem que a história humana, ela também é cíclica. Ou seja, durante toda a história do homem, desde que Deus criou o homem, as nações se juntam, as nações se modelam, tem ambientes e temporadas de paz, mas tem temporadas de guerra, de sofrimento para a humanidade. A gente acabou de passar por uma muito grande,
entre 2020 e 2022, foi a pandemia, o mundo não estava preparado para isso, foi um negócio global, certo? E essa foi uma movimentação na história do homem, e Deus estava envolvido nisso também. O que eu estou querendo dizer para você aqui é que, por causa das coisas que acontecem, tá? Na política, na economia, nos governos, o mundo caminha para, se a gente analisar bem a história, hoje, o mundo caminha para um período de guerra. Os irmãos sabem disso, os irmãos veem as notícias. A China se preparando para invadir Taiwan. Os irmãos sabem, Taiwan é uma ilha do lado da China, que o governo chinês diz ser parte da China, e a grande China, então, está se preparando há anos para invadir Taiwan. Isso vai ser um grande problema para a humanidade quando isso acontecer. A Rússia se preparou por anos. Não foi assim do nada, vamos invadir a Ucrânia agora. A Rússia se preparou por anos para invadir a Ucrânia, certo? Dia 7 de outubro do ano passado, o pessoal, os árabes lá da Palestina, resolveram mais uma vez fazer um ataque massivo contra Israel e colocou pólvora ali na região. Então, assim, independente do que você crê, o mundo está caminhando para períodos complicados, certo? Porque isso aí é cíclico, não é uma dedução profética, não é nada disso, é só você olhar na história e perceber que, poxa, é verdade, há momentos de paz, mas sempre surge alguma coisa para tacar fogo na normalidade. E o Brasil, apesar de estar muito distante, na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, teve consequências aqui para o Brasil. Por exemplo, olha só que coisa. Eu sou um descendente de japonês, então, no Brasil existiam japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, e o Brasil plantava algodão para mandar para os Estados Unidos fazer paraquedas e usar os paraquedas na guerra. Os japoneses aqui no Brasil foram lá e tacaram fogo nas plantações de algodão, para prejudicar os Estados Unidos, que era inimigo do Japão na Segunda Guerra. Então, assim, houve algum envolvimento brasileiro na Segunda Guerra. O nosso governo de Getúlio Vargas, na época, mandou soldados para a Europa, para a Itália principalmente. Então, foram homens brasileiros lutar na guerra. Mas, assim, por causa da distância geográfica, o Brasil era uma nação longe dos locais onde estavam havendo conflitos diretos. Então, por causa dessa distância, o Brasil relativamente passou bem pela Segunda Guerra Mundial, certo? Se acontecer uma guerra em grande escala hoje, talvez a situação seja um pouco diferente. Por quê? Porque a economia hoje é toda global. Os irmãos compreendem isso? A economia hoje ela é toda conectada, um país com o outro e tudo mais. Então, talvez não tenha guerra aqui no nosso território, mas a nossa nação vai ser arrastada para isso, como aconteceu com a pandemia, que foi um negócio que começou lá na China e nos atingiu até aqui. Eu estou falando isso não porque a gente está aqui querendo dar uma aula de história ou comentar situações extra-bíblicas, mas é para que a gente tenha uma noção que, a qualquer momento, a nossa vida pode ser totalmente desestabilizada. Os irmãos entendem isso? Quantas vezes nós colocamos a nossa confiança na nossa saúde? Quantas vezes nós colocamos a nossa confiança no nosso emprego? Na conta que está lá no banco? Eu faço isso, gente. Tá? Não estou aqui acusando ninguém, não. Às vezes eu falo, não, eu estou saudável. Eu tenho X valor. Meu emprego está assim, assim, assado, então eu consigo me proteger de eventuais situações. A palavra de Deus garante que nos últimos dias Deus vai abalar tudo. Mais uma vez. Está escrito assim, mais uma vez abalarei a terra. Essa é a promessa do Senhor. O mundo vai ser abalado.
E nós não podemos ter a nossa confiança nas coisas que nós estamos vendo, nas coisas que nós estamos fazendo. A nossa confiança tem que estar em Jesus e na promessa de Jesus de que Ele é o grande vencedor. Amém? Então eu pedi para os irmãos abrirem aí no livro de Números, capítulo 23, a partir do versículo 19. Olha só o que está escrito aí. Ó, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou, havendo falado, não o cumprirá? Então, os irmãos estão vendo aí que tem duas afirmações, certo? Ó, Deus não é homem para que minta. Então, isso é uma afirmação. Segunda afirmação, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não se arrepende. Apesar de na história a gente ver, olha como Deus é misericordioso, na história, na própria Bíblia, a gente vê momentos em que Deus pensa, opa, talvez eu tenha exagerado um pouco, né? E Deus é bondoso. Mas duas afirmações. Primeiro, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aí vem duas perguntas. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou seja, as coisas que estão na Bíblia, Deus não vai fazer? As promessas de Deus, aquilo que é mão dele na história, ele não vai fazer? É a pergunta. Segunda pergunta. Ou havendo falado, não o cumprirá? O que esse texto está querendo dizer para a gente? Deus não é mentiroso. Amém? Deus não mente. O homem pode ser mentiroso. Os governantes da terra podem ser mentirosos. Teve um governante aí que prometeu picanha para todo mundo. Cara, até agora eu estou esperando a picanha, né? Mas assim, diferente do homem, Deus não é mentiroso. Tudo que está em sua palavra vai ser cumprido, certo? Outra coisa que está dizendo aqui para a gente. Acaso ele fala, na minha versão aqui acho que está um pouco diferente. Acaso ele fala e deixa de agir, promete e deixa de cumprir? Mais uma vez, olha só como em um versículo, isso aqui é um verso só, versículo 19 do capítulo 23. Em um verso está falando várias vezes que Deus não é mentiroso e o que está na palavra vai ser cumprido. Amém? Podemos crer nisso? Deus não é mentiroso. Tudo que está na sua santa palavra vai ser cumprido. E às vezes, irmãos, a gente vive a nossa vida no meio da congregação, a gente vive a nossa vida no nosso trabalho, com as nossas coisinhas, achando que Deus não vai, que o rumo natural da nossa vida é esse. Quando há um convite maior de Deus para cada um de nós, para que nós creiamos no Evangelho, creiamos na sua palavra, e isso se torne o centro da nossa vida. O centro da nossa vida não pode ser as coisas naturais da terra. Não podem ser as coisas que eu tenho segurança, as coisas que eu ponho a minha mão e acontece. Não pode ser. A minha confiança tem que ser em Jesus, o grande vencedor, em sua palavra. Porque a partir disso, as minhas ações diárias, as nossas ações, a nossa vida na igreja, o meu maior ponto sempre é esse, a nossa vida na congregação, com os irmãos, tem que ser fomentada nessa verdade que Deus vai cumprir tudo o que Ele prometeu. E por causa disso, porque eu creio que Ele vai cumprir tudo o que Ele prometeu, eu vou amar mais os meus irmãos, eu vou viver mais com os meus irmãos, eu vou ter uma vida comunitária dentro da igreja, muito poderosa, porque eu creio que Jesus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Amém? A gente vai chegar num texto que fala mais específico sobre isso, mas antes eu queria que os irmãos abrissem em Mateus 24. Mateus 24, versículo 30.
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Lembra que naquele versículo lá em Números está falando que Deus também não é filho do homem para que minta, né? Ele é o Filho do Homem. Então aparecerá, versículo 30, Mateus 24, no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. Versículo 31. E ele enviará seus anjos com um alto som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Amém? Essa é a nossa grande esperança. Jesus vai voltar. Jesus irá retornar. Não é mentira. Lá em Números a gente acabou de ler. Deus não é mentiroso. Tudo que ele prometeu, ele vai cumprir. E aqui a gente tem uma fala do próprio Jesus. Não é um apóstolo que está escrevendo, não é um profeta que está escrevendo, não é nada. O próprio Jesus está falando que ele vai voltar. Amém? Muitas promessas que a gente vê na Bíblia, elas ainda não se concretizaram. E ao longo da história, muitas pessoas colocaram em xeque, duvidaram das promessas de Jesus. Porque os anos vão passando, muitas tragédias vão acontecendo na história, e as pessoas perguntam, mas Jesus não vai voltar? Por exemplo, depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, passou um tempo, os romanos entraram em Jerusalém e destruíram Jerusalém. Acabaram com Jerusalém. 70 depois de Cristo. Então, mais ou menos aí, 37 anos depois que Jesus morreu, os romanos, e ressuscitou, tá? Jesus não está morto, ele está vivo. 37 anos depois que Jesus subiu aos céus, os romanos entraram em Jerusalém e destruíram Jerusalém completamente. Agora, pensa se você é um daqueles que moravam ali em Israel, você viu Jesus fazendo tudo o que fez, você viu Jesus ressuscitando, você viu Jesus cumprindo vários milagres e promessas, ele vai, e aí depois de um tempo vem um império de homens, certo? Vem uma outra nação e destrói completamente a sua cidade, a sua capital, e você fala, cadê o Filho de Deus? Então, ao longo da história, muitas pessoas duvidaram e ficam com o coração, às vezes, apreensivo porque Jesus não volta. Mas a gente tem que, mais uma vez, colocar a nossa vida, a nossa esperança na volta de Jesus. Amém? Outro exemplo muito sério. Ezequiel 37 e 38, livro do Velho Testamento. Ezequiel 37 e 38, os irmãos não precisam abrir. Mas lá diz que, em algum momento da história, Deus iria juntar os judeus ao redor da terra e devolver eles para a terra de Canaã, ali, o Monte Sião, Jerusalém e tudo mais. Então, Ezequiel 37 e 38 fala que que Deus, em um momento da história, iria juntar os judeus e devolver eles até a Terra Santa. Os teólogos, os irmãos sabem que tem uma matéria que chama teologia, que estuda as coisas de Deus, não é só, às vezes, só a parte cristã, tem teólogos de outras vertentes, mas a teologia é uma matéria construída principalmente no Ocidente, que tem a intenção de estudar a Bíblia, estudar os movimentos de Deus na história. E os teólogos, até antes da Segunda Guerra Mundial, eles liam esse tipo de coisa e pensavam, tem um problema aí. A Bíblia está falando que os judeus vão voltar para a Terra Santa, mas não tem judeu na Terra Santa. Não existe Israel. Como que isso vai acontecer? E eu queria ter vivido em vários momentos da história, mas principalmente nesse finalzinho da Segunda Guerra, pós-Segunda Guerra, quando um brasileiro presidia a ONU, e numa canetada lá, depois de vários contratos ali, vários acordos, com uma canetada ele falou, olha, a partir de hoje,
os judeus podem voltar para sua terra. E aí, a partir de 1948, a gente tem judeus étnicos morando na Terra Santa, falando hebraico. Isso é um milagre. Essa é uma movimentação grande de Deus na história, cumprindo aquilo que Ele prometeu. Deus não é mentiroso. Amém? E aí o pessoal ficou assustado. Exatamente, o hebraico deixou de ser usado. Quando uma língua deixa de ser usada, assim, por exemplo, eu entro numa padaria e peço 10 pães. Esse é o uso contínuo do idioma, certo? Eu estou usando o português para fazer as coisas do dia a dia. Nunca na história um idioma parou de ser usado dessa forma e voltou. Então Deus não é mentiroso. Tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Porque Ele é o grande vencedor da história. Jesus é o grande vencedor. E Ele comprou cada um de vocês. Ele me comprou com seu sangue precioso. E por causa disso nós somos alegres. Porque cremos em algo maior. Eu não creio no tênis que eu estou vendo quando eu acordo e eu posso pôr nos meus pés e sair. Não, eu creio que se um dia me faltar calçado, o Senhor vai me mandar um calçado. Se me faltar a comida, vai vir a comida. Amém? Porque Ele é o grande vencedor da história. E se me faltar a comida e eu morrer, também não interessa. Porque a palavra diz que Ele vai me ressuscitar. Jesus é o grande vencedor da história. O homem pode fazer o que quiser. A verdade não muda. Jesus é o grande vencedor. Amém? Vamos abrir em Apocalipse, no capítulo 3. A gente cantou aqui, né? Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu. Jesus é um homem judeu. Amém? Não abandonou o seu povo. Israel hoje é uma nação. Eles existem, eles estão lá na Terra Santa. E Jesus ainda tem muitos propósitos para eles lá. Amém? E para nós aqui também, tá? Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 8, fala assim. Então aqui é aquela situação de várias cartas que Jesus manda para as igrejas. E aqui a gente chega no ápice das cartas, a partir do versículo 8, capítulo 3, fala assim, para a igreja de Filadélfia. Conheço as tuas obras. Tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aí pula para o 10. Porque deste atenção à minha exortação à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr prova os que habitam sobre a terra. Então pega esse finalzinho aqui. Haverá um momento onde será, aqui a Bíblia chama, Jesus está falando, a hora da provação, que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Vamos voltar em Números, pensa aqui. Lá diz que Deus não mente, não é? Ela está falando que Deus não é mentiroso, e que tudo que Ele diz, Ele cumprirá. Aqui, capítulo 3, versículo 10 de Apocalipse, está falando que haverá um momento de provação, que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Guarda isso no seu coração. Presta atenção em algumas palavras. Aqui está falando o mundo inteiro. Não está falando de uma guerra em algum canto. Não está falando de um terremoto em tal lugar. Não está falando isso. Aqui a palavra diz o mundo inteiro. Então, em algum momento no futuro, tá? Que nem eu falei para vocês aqui, 37 anos depois que Jesus morreu, os romanos entraram e destruíram Jerusalém. Foi uma baita aprovação para os judeus lá de Jerusalém, não foi? Eles tiveram que sair correndo,
os romanos entraram em Jerusalém, destruíram o templo, foi uma desgraça. Mas aquilo aconteceu onde? Jerusalém. Foi uma provação para aquele povo, certo? Capítulo 3, versículo 10 de Apocalipse. Provação que virá sobre o mundo inteiro. Guarda isso. Em algum momento futuro, nos próximos anos, eu não sei, talvez 10, talvez 15, talvez 100, talvez 1000 anos, não interessa. Eu não posso ficar calculando datas para aquilo que Deus vai fazer. A única coisa que eu tenho que ter certeza é, Ele vai fazer. Certo? Deus vai pôr o mundo todo à prova. Não um lugar específico, não uma etnia específica, uma nação específica. Não, o mundo inteiro será colocado à prova. Mas aqui ele dá um acalento para nós que creem, certo? Versículo 8. Conheço as tuas obras. Tenho posto diante de ti uma porta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Qual é a resposta para nós aqui, da nossa comunidade, tá? Vamos falar da gente, né? Às vezes a gente quer falar da igreja global, às vezes a gente quer falar da igreja na nação, a igreja na cidade. Tudo isso é importante também, tá? Nós amamos os irmãos aqui de Indaiatuba, amamos a igreja no Brasil, a gente está tudo junto. Mas vamos falar da gente aqui, né? Do nosso grupinho. Qual é o segredo para a gente ter uma porta aberta que ninguém pode fechar? Ele fala aqui, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Deus não é mentiroso, a gente viu isso em Números. Depois a gente viu lá em Mateus que ele vai voltar. E aqui a gente vê que ele vai colocar o mundo à prova. Vai haver um momento de provação. Mas tinha uma igreja, tinha uma pequena igreja em Filadélfia. E por que pequena? Porque aqui ele está falando, vocês têm pouca força. Versículo aqui falando da igreja de Filadélfia fala, vocês têm pouca força. Às vezes nós queremos ser grandes. Às vezes nós queremos ser poderosos. Às vezes nós queremos, como igreja também, ter muitas pessoas, ou ter um salão maior, ter atividades melhores, ter, qualquer outra coisa que possa fazer a aparência de grande. Às vezes nós queremos, às vezes nós somos iludidos por isso. Mas uma característica da igreja de Filadélfia, que eu acho que faz o Senhor olhar com mais carinho para essa igreja, é a questão de tens pouca força. Para ser protegido por Deus, nós não precisamos ser grande coisa. Nós não precisamos ostentar força. Nós não precisamos ostentar riqueza. Nós não precisamos procurar essas coisas. Para ser protegido pelo Senhor nos últimos dias, nós temos que guardar a palavra de Deus e não negar o nome de Jesus. Amém? É o que a palavra está nos ensinando aqui. Eu não preciso ser grande, nós não precisamos. Isso não quer dizer, irmãos, vamos separar as coisas aqui, que nós não temos que ser uma igreja que faz a vontade de Jesus. E qual é a vontade de Jesus? Que o evangelho seja pregado aos que não creem. A gente quer que a congregação aqui, o nosso grupo, cresça em número. Mas não porque a gente quer que a igreja seja grande, seja divertida, seja mais legal. Não é nada disso. A gente quer que o grupo cresça e talvez num futuro, se crescer, a gente divida e vá criando outras congregações na cidade. Essa sempre foi o nosso plano. Mas não porque a gente quer ser grande, mas porque a gente quer que as pessoas creiam em Jesus. As pessoas de Indaiatuba, da região, que ainda não creem em Jesus, elas precisam crer. E Deus pode usar cada um de vocês, pode me usar, pode usar a nossa congregação. Isso não quer dizer que a gente vá correndo atrás de coisas grandes, porque Jesus não gosta disso. Eu fico muito preocupado quando eu vejo igrejas com muita estrutura, com muito poder financeiro, sabe? Com grandes coisas que você não encontra na palavra, mas você vê
pessoas criando e elaborando. Quando a única igreja, se você pegar aqui as cartas às igrejas, a única igreja que Jesus não falou, mas, né, porque os irmãos conhecem esse trecho, não é? Jesus dá um carinho, fala uma coisa legal sobre cada igreja aqui do texto, e depois ele fala, olha, mas porém, e aí, a única igreja que Jesus não falou nada de ruim, foi a igreja que não tinha força. Então, assim, se eu for seguir a matemática do texto, eu gosto dessa expressão, né? A matemática do texto, a equação do texto, se eu for seguir ela aqui, o que eu quero ser? Uma igreja com pouca força. Isso não quer dizer que a falta de força seja reflexo de uma fé fraca. Não. A gente não está falando de uma fé fraca. Porque aqui diz, ó, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Versículo 10, porque deste atenção à minha exortação, a perseverança. Eu também te guardarei na hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então, assim, exortação não é qualquer exortação, irmãos. Os irmãos em Filadélfia não estavam reagindo a qualquer exortação. Eles reagiram, deram atenção à exortação sobre perseverar. Amém? É necessário perseverar. Porque as promessas da Bíblia, as promessas de Deus, as promessas da palavra para nós, pode ser que elas demorem muito. Pode ser que eu não veja. Daqui uns anos aí eu vou morrer, todos nós vamos passar por isso. Pode ser que eu não veja se cumprir na minha geração muitas das promessas de Jesus. Mas o convite aqui para uma igreja que vai ser protegida por Jesus é que eles eram perseverantes. Amém? Então, assim, o que a Bíblia está nos ensinando essa manhã é que é preciso guardar a palavra de Deus, não negar o nome de Jesus e prestar atenção, dar atenção à perseverança. Amém? Dessa forma, eu também te guardarei da hora da provação. Ou seja, olha só, em poucos versículos, ele está falando aqui que vai ter uma provação gigante na terra. Toda a terra vai ser afligida por uma grande provação. Mas fala que eu te guardarei da hora da provação. Jesus não é mentiroso. Jesus é o homem que cumpre aquilo que ele prometeu. Ele prometeu que ele vai voltar. Ele prometeu que vai ter tribulação na terra inteira. Mas ele prometeu que se nós guardarmos a sua palavra, se nós nos atentarmos a não negar o nome de Jesus, nesse momento de provação, ele vai nos defender. Amém? Podemos crer nisso nessa manhã? Jesus é o grande vencedor da história. Jesus detém em sua mão todo o poder. E ele está disposto a compartilhar a vitória dele, o poder dele, a proteção dele, com todo aquele que guardar a sua palavra, para todo aquele que não negar o seu nome. Irmãos, eu vou falar um negócio para você. Daqui para frente, os irmãos já têm vivido isso, os irmãos sabem. Daqui para frente, vão tentar te fazer negar o nome de Jesus. Mas nós não podemos ser essas pessoas, nós não vamos negar o nome de Jesus. Nós não somos uma igreja forte. E se você acompanhou comigo aqui, não é o plano de Deus que nós sejamos uma igreja forte. Certo? Mas nós precisamos ser uma igreja que ama uns aos outros e que ajuda uns aos outros a não negar o nome de Jesus. Amém? Tem uma parte do Apocalipse que fala sobre a marca da besta. Eu não gosto muito de entrar nesses negócios muito polêmicos, porque a turma pega isso aí e fica prestando mais atenção nessas coisas polêmicas no que na maior das informações. Qual é a maior das informações? Que Jesus é o grande vencedor. Amém? Guarda isso. Se alguém te perguntar um dia, o que você pensa sobre o fim dos tempos?
A resposta que você dá para ele é: Jesus é o grande vencedor. Ele já venceu e ele vai concretizar a sua vitória. Essa é a maior informação que você tem que ter sobre o fim dos tempos, tá ok? Mas, falando um pouquinho aqui de algumas coisas práticas, no livro de Apocalipse, alguns capítulos para frente aí, a palavra vai falar sobre a marca da besta, certo? Que ali no texto está falando 666. Ninguém entende direito o que é isso. Mas a única informação que dá ali no texto sobre a marca da besta é que ela é um sistema de pagamento. Você pode ler isso aí em casa depois. A única informação importante que está falando ali sobre a marca da besta são duas, na verdade. A primeira é que você não vai poder comprar nem vender se você não tiver, e que para ter ela você tem que adorar a besta. Certo? O que é isso? É negar o nome de Jesus. Aqui na carta para a igreja da Filadélfia está falando que eles não negavam o nome de Jesus. Então assim, olha só como que a coisa é interessante, porque vai conectando, né? A palavra de Deus vai conectando uma coisa na outra, e aí você consegue fazer um grande brainstorm, aí, uma chuva de informações na sua cabeça. Eu acho isso fantástico. A gente falou aqui sobre confiar em Deus, certo? Não interessa se eu tenho milhões na minha conta. Se eu não adorar a besta, eu não vou poder comprar nem vender. Não interessa se eu estou num bom emprego. Não interessa se eu estou com a minha vidinha toda arrumada. Se eu não negar o nome de Jesus, eu não vou poder comprar ou vender. E isso vai acontecer, irmãos. Não é mentira, não é fantasia, não é um conto de fadas. É a palavra de Jesus. E qual é o caminho para eu ser guardado disso? É guardar a palavra de Deus, não negar o nome de Jesus e me manter perseverante. Amém? Assim a palavra diz que Jesus vai nos guardar dos dias da tribulação. E eu assim realmente penso que um dos caminhos para isso é uma comunidade de irmãos genuína, de verdade. Então eu não vou poder comprar nem vender. Mas se o meu irmãozinho tiver uma xícara de farinha, Deus vai usar o irmãozinho para te abençoar. E nós vamos nos abençoar mutuamente, e Jesus vai cuidar de todos nós. Amém? Você crê nisso? Não, eu sei que tem aqui um grande grupo de irmãos mais velhos. Não vai ser a sua aposentadoria que vai te guardar nos dias do fim. Vai ser uma fé de verdade no nome de Jesus. Amém? Para você que é jovem, não é a sua saúde, a sua força que vai te guardar nos últimos dias. Não. É não negar o nome de Jesus. Guardar a sua palavra e ser perseverante. Amém? Vamos ficar de pé, vamos pedir isso a Deus, tá? Não é algo fácil nós sermos perseverantes. Não é algo tranquilo guardar a palavra de Deus no nosso coração. Não é fácil não negar o nome de Jesus. Muitas vezes a gente faz pequenas negações do nome de Jesus quando nós desrespeitamos coisas da palavra de Deus. Quando eu não ando de acordo com a palavra de Deus, com os ensinamentos da Bíblia, eu estou negando o nome de Jesus. Então não pense que negar o nome de Jesus é só, eu nego Jesus. Não é isso. A nossa vida prática, quando desvinculada do que diz a palavra, do que diz a Bíblia, ela é uma negação prática do nome de Jesus. E nós não queremos isso, amém? Nós não queremos isso para nós não queremos isso para nossa família, nós não queremos isso para a congregação, nós queremos ser pessoas de muita fé no nome de Jesus. Nós vamos guardar a palavra de Jesus, nós vamos perseverar, eu declaro isso em nome de Jesus, nós vamos perseverar e nós vamos ser guardados por Ele nos dias que virão pela frente. Amém? Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados, Deus. Perdoa, Senhor, o que fazemos que não é correto. Perdoa, Jesus, quando negamos o Teu nome através das nossas práticas, Deus. Nós não queremos ser isso, Jesus. Nós não queremos ser pessoas que não respeitam aquilo que o Senhor quer.
Nós não queremos ser pessoas de pouca fé. Nós não queremos falar uma coisa e praticar outra. Nós não queremos nada disso. Nos perdoa, Jesus, nos perdoa. Neste momento nós pedimos, Senhor, por mais fé para cada um de nós, Senhor. Para que o Teu Espírito realmente opere em cada vida. Para que o Teu Espírito opere, Senhor, em cada família aqui, em cada pessoa, em cada irmão. A fim de que seja feito em nosso coração, gerado em nosso coração uma fé que vem do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Nós queremos crer com mais intensidade. Nós queremos viver a vida de fé com mais intensidade. Nós queremos viver a vida no meio da congregação com mais intensidade, Senhor. Nos perdoa quando queremos ser grandes. Nós não queremos, Deus, ser grandes. Nós queremos ser encontrados fiéis, Senhor. E praticando a Tua palavra, Senhor. É isso que nós queremos. Queremos perseverar. Então eu peço, Senhor, que cada vida aqui seja cheia de perseverança nessa manhã, Senhor, a fim de perseverar no Senhor Jesus, Senhor. Nós não queremos perseverar em qualquer coisa, queremos perseverar em Jesus, na Sua palavra, Deus, na vida que o Senhor tem para cada um de nós. E declaramos que confiamos, Deus, que o Senhor é o grande vencedor, Senhor. O Senhor é o grande e poderoso vencedor da história. E nós nos sujeitamos a isso nessa manhã, Deus. Guarda cada família aqui, cada irmão que esteja passando por uma tribulação, por algo difícil. Senhor, em nome de Jesus, toca cada situação, Senhor. Cada um dos nossos irmãos, aqueles que estão online nos assistindo, Senhor, invada, Senhor, nesse momento cada família, cada casa, Senhor, com Teu Espírito Santo, Senhor, a fim de que o Senhor cuide de cada situação dos nossos irmãos, Senhor, das nossas vidas aqui, em nome de Jesus, Senhor. Amamos o Senhor e cremos na Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma ótima semana para cada um de nós, no poder de Jesus. Amém?